Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Bom, quais os maiores pterossauros que já existiram? E esses animais eram mesmo capazes de voar? E se sim, eles tinham uma certa dificuldade em fazer isso? Essa é uma pergunta muito boa. Os maiores pterossauros que já existiram foram pterossauros de um grupo chamado Asdarquidae, né? Então eram pterossauros asdarquídeos. Nem todos os asdarquídeos eram gigantescos. Alguns asdarquídeos tinham um tamanho modesto, assim, com uma envergadura de só 3 metros, né? Como se 3 metros fosse pouca coisa. Mas em termos comparativos, acaba sendo pouco, quando você leva em consideração que os maiores tinham mais de 10 metros de envergadura, né? Envergadura é o comprimento entre uma ponta da asa e a ponta da outra asa, né? Então, quando o animal abria as asas, tinha 10 metros de uma ponta a outra, ou mais, né? As estimativas mais conservadoras chegam em 10 e as estimativas maiores chegam em 12. É difícil da gente ter certeza absoluta, porque a gente não conhece a asa inteira dos maiores asdarquídeos. A gente conhece metade da asa e a outra metade a gente estima qual era o tamanho dos ossos que estão faltando em função da comparação de outros asdarquídeos que a gente conhece a asa completa, né, que são os asdarquídeos menores, que tinham só 3 ou 4 metros de envergadura. Então, com base nesses parentes próximos, que são um pouco menores, a gente consegue estimar quanto que seria o tamanho da asa completa, né, com base numa asa parcial. Então, os maiores asdarquídeos, que têm entre 10 e 12 metros de envergadura, são 3. O Quetzalcoatlus, que todos os 3 são do final do Cretáceo. O Quetzalcoatlus, da América do Norte, o Hatzegopteryx, da Europa, e o Aramburgiania, que vem da Jordânia. Então, esses 3 pterossauros, eles provavelmente tinham mais ou menos o mesmo tamanho de envergadura, entre 10 e 12. Só que dentre esses 3, o Hatzegopteryx provavelmente era o mais pesado, porque mesmo que eles tivessem a mesma envergadura, o Hatzegopteryx ele tinha uns ossos mais robustos, então provavelmente ele era mais corpulento, mais parrudo, mais musculoso, e provavelmente pesava mais do que os outros 2. As estimativas de peso variam muito, né? Nos últimos anos tem havido um consenso por volta de 250 quilos, mas tem alguns estudos mais recentes preliminares, uns estudos preliminares oferecendo uma estimativa de 300 e pouco, né? E antigamente existia uma estimativa de meia tonelada, e atrelada à proposta de que eles pesavam meia tonelada, existia a proposta de que eles eram pesados demais para voar. Só que essa proposta ela não durou muito tempo, ninguém concordou com essa proposta, foram feitos muitos estudos contrariando essa proposta, e o próprio pesquisador que fez essa proposta voltou atrás e deixou de concordar com a própria proposta dele. Por quê? É muito difícil você afirmar quanto pesava um pterossauro, e é muito difícil você afirmar se ele voava ou não em função do peso dele. É uma coisa que está muito fora da nossa realidade, porque as aves, os albatrozes e os condores, que têm mais de 3 metros de envergadura, eles pesam 11, 12 quilos, né? E existe uma ave que pesa 20 e poucos quilos, que agora eu esqueci o nome em português, né? Em inglês se chama bustard. Infelizmente não estou lembrando o nome agora, que pesa aí 22 quilos no máximo, se eu não me engano. Então, assim, um animal que pesa 500 quilos, ou 300 quilos, ou 200 quilos, que tem 12 metros de envergadura, é muito difícil da gente extrapolar o que a gente conhece hoje de metabolismo e de aerodinâmica de animais pequenos para animais gigantescos. É muito difícil. Mas com base nas comparações do que é possível de comparar, do que é possível de estimar, do que é possível de fazer cálculo matemático mesmo, os últimos estudos têm concordado que eles pesavam 200 e pouco ou 300 e poucos quilos, e que eles seriam sim capazes de voar, né? O que é uma certa dificuldade em voar? É muito difícil dizer o que é dificuldade em voar. Existem aves que você pode considerar que têm dificuldade em voar, aves que são pesadas para voar. O próprio albatroz. O albatroz, quando ele está voando, ele voa muito bem, mas para levantar voo, o albatroz tem dificuldade, no sentido de que ele gasta muita energia e muito tempo para conseguir levantar voo, ao passo que um condor, que tem o mesmo tamanho de um albatroz, não tem dificuldade alguma para levantar voo. O condor bateu asa e já levantou voo já.
O albatroz não, o albatroz dá uma corridinha, ele sofre. Isso tem muito mais a ver com o formato da asa do que com o peso, né? Então a questão não é quanto você pesa, a questão é se a sua asa é eficiente para você decolar ou se ela é eficiente para você manter o voo, porque são duas coisas contraditórias, né? O albatroz ele tem uma asa extremamente eficiente para planagem. O albatroz ele surfa nas correntes de ar, né? Ali em alto mar, onde tem muitas correntes de ar, tem muito vento, o albatroz ele é especialista em surfar no vento das correntes de ar do mar alto. Então ele tem asa muito fina. Essa asa estreita, ela é própria para isso. Então ele não tem dificuldade alguma em voar, mas ele tem dificuldade em levantar voo. Agora, outras aves que têm asa mais larga, eles têm muita facilidade para levantar voo, mas eles gastam mais energia para voar, né? Então, por exemplo, o condor. Se você for comparar quanto que um condor gasta para voar, ele gasta muito mais do que um albatroz para voar, para manter o voo. Mas para decolar ele gasta muito menos e o albatroz gasta muito mais. Então, isso é uma troca, né? E essa troca, né, ao longo da evolução, o que vai definir se um animal vai ser mais adaptado a uma coisa do que a outra, né? Se ele vai ganhar numa coisa e pagar um preço por isso, perdendo em outra, isso tem a ver com os hábitos de vida desses animais, que vão favorecer uma coisa ou outra. Então, esses pterossauros muito pesados, eles provavelmente tinham a asa larga, semelhante ao condor. Isso provavelmente era o que facilitava que eles conseguissem levantar voo, apesar de serem muito pesados, né? Isso limita as capacidades de voo, né? Eles provavelmente não eram capazes de voar igual um albatroz, mas não quer dizer que eles não sejam capazes de voar, porque eles tenham dificuldade em voar, né? Por mais que um condor ele tenha um voo mais energeticamente custoso do que um albatroz, por exemplo, será que é correto a gente dizer que tem dificuldade em voar, ou será que isso não é uma visão um pouco distorcida, né? Não é porque ele gasta mais energia para isso que ele tem dificuldade, só quer dizer que é mais custoso, né? Então talvez seja mais correto dizer que esses pterossauros gigantes, o voo era muito custoso, ele provavelmente era muito custoso, mas daí a dizer que eles tinham dificuldade é meio que humanizar o bicho, meio que dar um olhar assim, é difícil para ele. Não é difícil para ele, tem um custo, mas ele faz. Então, a princípio, hoje, acredita-se que esses animais pesavam 200 e tanto ou 300 e tantos quilos e que eles eram capazes de voar sim, mesmo que fosse energeticamente custoso. Podemos dizer que a maioria dos especialistas em pterossauros concordam, então, que até esses grandões podiam voar, né? No presente momento, sim, porque dentre os pesquisadores vivos, existe um único pesquisador que já defendeu a proposta de que eles não voavam, e esse único pesquisador que já defendeu essa proposta, ele mudou de ideia. Então pode-se dizer que hoje todos os pesquisadores especializados em pterossauros concordam que eles voavam. E isso foi o resultado de vários estudos diferentes da última década. Muito legal.